Oi, gente. Vocês já devem estar sabendo, né, e acompanhando todos esses protestos que estão acontecendo pelo mundo, desencadeados pelo que aconteceu com George Floyd, né? Um homem negro que, ao ser imobilizado, foi, na verdade, assassinado, né, por um policial branco. E é importante que fique claro, né, eu acho que muitos de vocês compreendem isso, de que o que aconteceu com George Floyd contribuiu para desencadear uma reação em vários lugares do planeta, justamente contra a violência policial, sim, mas também uma reação contrária, uma reação que critica, uma reação que mostra indignação da população com tudo que está acontecendo na atualidade e como a classe trabalhadora e os mais pobres estão sendo aqueles que são reprimidos, não é? E isso vai muito além da violência policial. A violência policial acaba sendo a ponta, né? A ponta do iceberg é o mais visível, aquilo mais duro, aquilo que é mais revoltante, aquilo que a indignação encontra um objeto mais evidente, não é? Mas é importante comentar, por exemplo, que nos mesmos Estados Unidos que essa tragédia aconteceu, nós tivemos uma das maiores transferências de riqueza da história da humanidade para grandes corporações empresariais, enquanto a população mais pobre e a classe trabalhadora não recebeu praticamente nada do Estado americano. Quer dizer, não é só o Guedes aqui no Brasil falando que vai cuidar dos peixes grandes, né, e ignorar os peixes pequenos, né? Não é só o Guedes. É a administração Trump que também fez isso e fez isso numa escala de mais de 4 trilhões de dólares. Por enquanto. Por enquanto está em 4 trilhões. Né? Enquanto a população americana sofre. Né? E isso, gente, é importante porque ajuda a gente a compreender por que a população americana se revoltou tanto. Porque o que aconteceu com George Floyd, primeiro que ele não, nem de longe é o primeiro nessa história. Né? E existe todo um histórico pregresso de atos contínuos de violência contra a população negra nos Estados Unidos. E aí você tem essa violência contínua acontecendo lá em outros lugares do mundo também, contra a população negra e a população mais pobre, a classe trabalhadora, pessoas que precisam, na visão autoritária desse pessoal, ser oprimidos. Né? E aí você tem, simultaneamente, uma transferência gigantesca de dinheiro para grandes corporações empresariais, ignorando os interesses e o que a população mais pobre e a classe trabalhadora necessitam. Né? Então não é de se surpreender que as pessoas se revoltem, que as pessoas se organizem em protestos em vários lugares do mundo para protestar contra a violência policial, contra o que aconteceu com George Floyd, mas também protestar contra todos os atos semelhantes e atos de indiferença, atos que demonstram uma indiferença, uma falta de consideração com a classe trabalhadora, com os mais pobres, durante essa pandemia, né? Durante essa crise mundial que nós estamos vivendo. Então eu acredito que é muito importante ter essa clareza de que o que aconteceu com George Floyd foi um estopim, né? Foi algo que desencadeou essa revolta. Né? É claro que aí vale um comentário breve, que eu não estou de acordo com tudo que todo mundo está fazendo nesses protestos. Né? Tem gente realizando saques e destruindo lojas e tal. Inclusive, teve um lojista que ficou meio que conhecido porque ele saiu e disse: olha, eu concordo com o seu protesto, eu quero estar ao lado de vocês protestando, mas por favor não destruam a minha loja, porque eu não quero, não vamos espalhar
mais sofrimento, né? Eu quero lutar com vocês por um país melhor. E eu acho que, pô, entendo integralmente o sentimento desse lojista que viu a loja dele sendo atingida, e ele não é uma pessoa que estava contrária ao protesto, né? Ele estava contrário que destruísse a loja dele. O que, aliás, eu compreendo, né? Mas, ao mesmo tempo, e é isso que é importante, ele não defendeu repressão policial contra as pessoas que estavam fazendo isso. Ele foi lá conversar e pedir para que elas não fizessem isso. Que também me parece uma atitude é, a ser salutada, né? A ser elogiada, demonstrar esse nível de calma, né? Diante dessa situação, né? Calma que, infelizmente, nós não estamos vendo em boa parte da polícia americana, né? A polícia americana tem respondido protestos contra a violência policial com mais violência. Eu não vou aqui mostrar para vocês, estão os vídeos circulando na internet, né? Mas em que a polícia maltrata manifestantes pacíficos, pessoas que não estão fazendo nada a não ser expressando a, enfim, sua insatisfação com o que aconteceu, e existe boa parte da polícia que está reprimindo essas pessoas. Isso é absolutamente intolerável e nós não podemos nos calar diante disso, né? E é bom ver também que aqui no Brasil as torcidas de futebol estão agindo tanto para gritar vidas negras importam, né? Vidas pretas importam, mas também para continuar uma luta antifascista, o que é também absolutamente elogiável, não é? Então, eu acho que eu queria só comentar com vocês nesse momento de que toda essa luta é uma luta maior conectada à injustiça, né? Conectada às injustiças que existem na nossa sociedade. E que, por isso, ela é uma luta importante. Mas que para que ela venha a dar frutos, não é? Ela vai precisar ser sintetizada com o tempo em uma luta por uma outra democracia, por uma democracia mais justa, por um sistema prisional mais justo, por um sistema legal mais justo. Quer dizer, isso tem que ser sintetizado em ideias e políticas públicas que precisam transformar os países nessa direção, não é? Porque senão, se a revolta ela não caminhar para isso, ela não caminhar para influenciar e os partidos progressistas não forem sensíveis a essas lutas, e eles devem ser, essas lutas elas chegam a determinado momento que elas são esgotadas, né? Que elas são pelo menos arrefecidas pela repressão. E nós temos um papel de lembrar esses aspectos estruturantes da luta e saber que se a luta levar a transformações no âmbito da política e levar a transformações do que é defendido, aí ela pode ter frutos mais concretos no futuro. Né? Isso é muito importante porque, e eu espero de coração que movimentos progressistas, partidos progressistas estejam atentos, ouvindo atentamente a essas reivindicações e tentem converter isso em políticas públicas para atacar a origem desses problemas. Porque só atacando a origem desses problemas, as causas desses problemas, e é por isso que aqui no canal a gente insiste tanto em reforma tributária progressiva, renda mínima universal de cidadania, políticas para fortalecer a classe trabalhadora, expansão da democracia no espaço de trabalho, tantas essas e outras ideias, porque a gente tem clareza de que a luta precisa se converter em políticas públicas, práticas, concretas, para melhorar substancialmente a vida das pessoas, para que, de fato, essa luta motive a construção de um caminho em direção a uma outra democracia.
né? Uma democracia que de fato se expressa respeitando os seus cidadãos e não tratando eles como, enfim, pessoas dispensáveis, né? Que muitas vezes os políticos e as autoridades agem dessa forma, né? E nós temos aqui no Brasil um presidente que ocupando o cargo da presidência que todos os dias demonstra a baixa consideração que ele tem com a vida humana e com a vida das pessoas idosas e com comorbidades tem pouca importância para ele, né? Então eu acho que a gente tem que ter essa clareza para que a nossa luta possa ser direcionada e possa produzir melhores frutos, né? E era isso que eu tinha para falar com vocês sobre esses protestos que mostram toda essa insatisfação mundial, né? Que o caso do George Floyd ajudou a fazer vir à superfície, né? Enfim, gente, era isso que eu tinha para dizer sobre isso. Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau.